Em pé como os amados estão, pegue sua Bíblia, por favor. E nós vamos fazer uma leitura na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13. Por gentileza. Romanos, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Romanos 13, verso de número 10 a seguir. Quando acharem, diga glória a Deus. Aleluia. Verso 10 a seguir, diz a palavra: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andamos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Amém. Pode tomar assento, meus amados, em nome de Jesus. Eu quero nesta manhã louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui com a igreja e juntos se alegrarmos em Deus nesta data festiva, nesta data de celebração, aonde se louva a Deus por mais um ano deste ministério. Eu glorifico a Deus por ter sido convidado para estar aqui com vocês e participarmos junto desse culto de adoração a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Luiz Carlos Xavier. Que Deus te abençoe, pastor. Uma alegria e ver o que Deus está fazendo em sua vida. Sinto feliz. Que Deus te preserve e que Ele venha realizar os seus sonhos, que Ele venha lhe dar saúde, que Ele venha lhe abençoar em tudo. É o desejo da minha alma. Louvo a Deus também pela vida da pastora Marli, que Deus abençoe. Eliana, vou trocando aqui o nome, a pastora Eliana, os filhos, que Deus abençoe esta família. É uma alegria muito grande. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Missionária Marli, né? É que eu ouvi bastante aqui. Missionária Marli, Deus abençoe sua vida. Quero louvar a Deus também pela pastora Judite. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, levantou a mão ali atrás. O apóstolo Denis, Deus abençoe, apóstolo. Bom revê-lo novamente. Tivemos juntos, acho que o ano passado, né? Lá em Apucarana, uma noite muito especial. Pastor Salvador, Deus abençoe sua vida. Também louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo Correia, um amigo já de um bom tempo. E eu fiquei feliz porque dias atrás eu vi, acho que uma postagem do pastor, e acho que ele estava ministrando alguma coisa assim. Deus abençoe, que Deus te honre. Muito tempo na vida de itinerância e hoje pastoreando, que Deus venha te honrar abundantemente. Também louvo a Deus pela vida do pastor Floriano. Deus abençoe, pastor. O senhor tem muita experiência e muita coisa para nos ensinar, né? Certeza, quantos anos aí de caminhada. Pastor Rubiano, Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe grandemente, sua vida, sua casa e o trabalho que Ele tem confiado em suas mãos. Também louvo a Deus pela vida da pastora Márcia. Tivemos sábado passado, né? Lá em Mandaguari, um trabalho muito abençoado também. E louvo a Deus pela sua vida.
também pela vida do presbítero Arredíquia. Deus abençoe a sua vida. Que bom revê-lo, viu? Um amigo já também de um bom tempo. Cumprimentando esses irmãos. O presbítero Rocha, que está aqui no altar. Essa semana ele fez uma caminhada longa comigo esses dias, né? E tivemos segunda-feira em Apucarana, depois quinta-feira, né? Ontem em Apucarana. Deus nos abençoou muito. E hoje aqui em Cambira, as portas se abriram nesta região. E o presbítero Rocha esteve comigo em todos esse trabalho. Hoje também o diácono José, que está conosco. Louvo a Deus por toda a equipe ministerial, corpo de obreiro da igreja, membresia, irmãos e irmãs que vieram adorar a Deus nesta casa de oração. Amém? Quem quer ouvir uma porção da palavra do Senhor, diga aleluia. Eu lhe garanto uma coisa: talvez você não ouvirá nesta manhã o que você quer ouvir, mas ouvirá o que precisa ouvir. O que precisa ouvir. Eu não sei se o pastor notou, mas eu estava com uma mensagem preparada, um esboço preparado para pregar. E eu mudei. Deus me fez mudar ali e trazer aqui a mensagem, aquilo que Ele quer para esta manhã, para o nosso coração. Muitas vezes aperta, né? Só que Deus aperta, mas não enforca. Amém? Diga para o irmão: Deus aperta, mas não enforca. Pode ficar tranquilo. Aleluia. Nós vamos adorar e vamos para casa cheio do Espírito Santo. Depois vamos almoçar. É bênção demais. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja que estava em Roma, aos irmãos, e Paulo fala de algumas coisas muito importantes nesta carta. No verso 8, Paulo diz: a ninguém devais nada, devais coisa alguma, a não ser o amor. No verso de número 9 deste mesmo capítulo, Paulo fala sobre 5 tipos de pecado, que são pecados contra o próximo. E Paulo está dizendo que a gente não deve de maneira alguma cometer esses pecados. Ele diz: olha, não adultereis, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. São coisas que Paulo está orientando a igreja. Aí ele fala do amor ao próximo. Mas no verso de número 10, Paulo diz: o amor não faz mal ao próximo. Aleluia. Ninguém é ofendido porque alguém ama demais, porque o amor é tolerante, o amor muitas vezes suporta. E graças a Deus, porque este amor está derramado sobre nós. No capítulo 5 de Romanos, no verso de número 5, Paulo diz o seguinte: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu estava olhando para isso e pensando no peso que tem esta palavra sobre as nossas vidas, porque Paulo, ele vê dentro da visão que ele tem, a necessidade de amor é tão grande quanto a necessidade de receber fogo de Deus, de receber presença de Deus. Então muitas vezes nós olhamos, e como pentecostal, é muito bom saber que há uma promessa na Bíblia de batismo com o Espírito Santo. E a evidência de quem é batizado com o Espírito Santo é falar em novas línguas. Jesus orientou a igreja para não se ausentar de Jerusalém até que do alto fosse revestida de poder. Ele sabia do confronto, ele sabia das batalhas, e ele queria que eles fossem revestidos. Em Atos 2 eles estão reunidos e o Espírito Santo vem e enche aqueles que estavam no cenáculo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, tão importante quanto falar em línguas e ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do amor de Deus. É ser cheio do amor de Deus. Eu conheço pessoas que falam muito em línguas e muitas vezes até profetiza, mas não tem nada de amor.
não tem nada de amor, são vazio do amor da presença de Deus. Então a Bíblia diz que há esperança, e a esperança que há em nós é por causa do amor de Deus que foi derramado. Perceba que Paulo vai usar a mesma expressão: o Espírito é derramado, mas também o amor é derramado. Se Deus não usa um conta-gota para derramar do Espírito, Deus também não usa um conta-gota para derramar do amor dele em nossos corações. Quem ainda está cheio desse amor, levante a mão para adorar a Deus. Vivemos um tempo tão difícil, já que o tema fala de tempo. Vivemos um tempo tão difícil, escassez de amor, escassez de perdão, de misericórdia. Mas Deus ainda tem homens e mulheres que ainda são batizados com o amor de Deus, cheios do amor de Deus, e estamos aqui para lhe adorar. Aleluia. Mas dentro desse texto eu quero trazer uma palavra nesta manhã para os irmãos dentro deste propósito. É hora de despertarmos do sono. Olhe para quem está do seu lado e diga: é hora de despertarmos do sono. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele traz isso de forma muito clara. E é interessante que Paulo era um homem que conhecia o seu tempo. Paulo conhecia o seu tempo. Paulo tinha uma visão do seu tempo. Ele discernia isso. Ele distinguia qual era o tempo que ele estava vivendo e o que era preciso pregar, ministrar. Eu percebo que o Espírito Santo, ele segue isso. E há um tempo dentro da igreja, nos altares das igrejas, e que muitas vezes você conversa com amigos de vários ministérios diferentes, e muitas vezes eles dizem: ó, esta semana foi pregado lá na nossa igreja, no culto da nossa igreja, Deus usou o pregador para pregar sobre tal coisa, para trazer sobre tal tema, para falar sobre essa necessidade. Aí você encontra o outro na mesma semana, ele diz: essa semana Deus falou na igreja sobre isso, Deus trouxe alguém para falar sobre isso. E você vai perceber que é em várias igrejas. Por que razão? A Bíblia diz que há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. E é interessante que esse Espírito que cuida da noiva muito bem, ele testifica no coração dos pregadores o que é para pregar em determinado tempo. E parece que a noiva vai recebendo as mesmas informações, as mesmas orientações para adorar a Deus, porque é um cuidado de Deus com a noiva, com a igreja, e ele vai ministrando, mesmo estando em locais diferentes, praga diferente, ministério diferente, mas a igreja é uma só. A igreja é um corpo, Cristo é o cabeça. Independente da praga, nós somos lavados no mesmo sangue. Aliás, nós somos da mesma parentela, reunidos para adorar e glorificar o Deus. Levanta a mão para adorar. Viemos aqui para te adorar. E o apóstolo Paulo conhecia isto. Ele sabia o tempo, ele sabia quando deveria se posicionar, o que deveria pregar. Ele era sensível à voz do Espírito Santo, e muitas vezes ele faz isso. A gente estuda um tema, recebe um tema, estuda sobre aquele tema, pesquisa. Tem tema que você passa um dia inteiro estudando, 2 dias estudando, orando, pesquisando sobre o assunto, e muitas vezes você faz todo esse trabalho. É necessário fazer, mas muitas vezes chega no altar, você lê o texto e o Espírito Santo diz: guarda o esboço, guarda o que você anotou e vai por aqui, porque eu quero falar nesta direção. E feliz é o pastor, o pregador, a pregadora, que é sensível à voz do Espírito e deixa ele conduzir. Paulo entende que esse tempo que ele estava vivendo e o tempo que nós estamos vivendo
não é diferente do tempo que o apóstolo Paulo está sendo usado por Deus para escrever essa carta ou para trazer essa palavra. Veja como a Bíblia é tão atual. Faz muitos anos, Paulo escreve essa carta há tantos anos atrás, mas a palavra é tão atual que hoje, quando a gente lê a palavra, parece que ele está falando para agora, ele está falando para esse momento, e a gente vai embora para casa e diz: meu Deus, parece que Paulo estava vivendo esses dias, parece que Paulo estava nos acompanhando nesses dias. É porque quem deu a palavra foi o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele conhece, ele entende, ele sabe a necessidade. E eu venho nesta manhã aqui com os meus irmãos, amigos, para adorar a Deus e para ser profeta de Deus para a sua vida. Se você crê na palavra, dê lugar àquilo que Deus vai falar, você vai voltar para casa mais crente, mais cheio, mais abençoado, mais animado, mais alegre, glorificando ao Todo-Poderoso. É tempo de despertar do sono. Perceba que Paulo está falando de um sono, e o sono que Paulo está falando não é um sono de descanso, não é o sono que a Bíblia diz que ele dá aos seus amados, o seu sono. Não é desse sono que você está cansado, deita ou vai descansar em algum lugar para repor as energias. Paulo está falando de um sono que traz prejuízo. Paulo está falando de um sono que causa letargia. Paulo está falando de um sono que atrasa o projeto. Paulo está falando de um sono que muitas vezes faz a gente perder tempo com coisas desnecessárias e se esquecer que nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Jesus está voltando, Jesus está voltando, e o apóstolo Paulo disse: eu conheço, eu entendo sobre esse tempo, é o Espírito Santo me usando, e ele diz que esse tempo é tempo de despertar do sono, é tempo de despertar do sono, é tempo de acordar, é tempo de levantar a cabeça, é tempo de olhar para cima, é tempo de adorar, é tempo de consagrar, é tempo de ser cheio do Espírito Santo, é tempo de ser revestido, é tempo de ver a glória de Deus, é tempo de adorar. Quem vem aqui para adorar nesta manhã, levante a mão para adorar. Era para a gente estar mais avivado, era para a gente estar mais quebrantado, era para a gente estar adorando mais, era para a gente estar evangelizando mais, mas pelo contrário, parece que vem uma sonolência espiritual, muitas vezes tirando pessoas do propósito, tirando pessoas do objetivo principal, que é servir e adorar a Deus. Então essas coisas acontecem. Satanás, o adversário da igreja, sabe que algo está para acontecer, tem algo muito sério para acontecer, e o que vai acontecer é o rapto da noiva, é a noiva sendo arrancada, é a noiva sendo tirada, e ele vai trabalhar terrivelmente para esfriar, para tirar a alegria, para tirar o prazer. Quantos crentes sem alegria, irmão? Quantos crentes sem alegria? Tem crente que não desvia porque tem medo de ser castigado, tem crente que não desvia porque tem medo de Deus punir, tem medo de Deus cobrar, mas não está na igreja com alegria. E esse tempo agora é o tempo da gente servir com alegria, servir com alegria, servir com alegria, adorar com alegria. Talvez você esteja dizendo no seu coração: pastor, mas está escrito na Bíblia que por se multiplicar a iniquidade
como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Aleluia. Diga comigo em nome de Jesus. A palavra de Deus, que a advertência nesta manhã está declarando que há um grupo muito grande que está dormindo, que não estão apercebendo, que não estão vigiando. Diga, mas a Bíblia diz para eu não dormir como os demais. Diga em nome de Jesus, eu não vou fazer parte desse número que está dormindo espiritualmente. Diga, mas eu vou estar atento, eu vou estar alerta, eu vou estar vigiando, porque as trombetas vão tocar. Ela vai chamar na batalha, o mestre vai voltar. Eu quero estar vigiando. Veja que ele fala de alguém sóbrio. A palavra sóbrio é uma palavra usada para quem não está no estado de embriaguez. Não está no estado de embriaguez. E o estado de embriaguez é considerado um estado de confusão mental, onde não há discernimento, não distingue nada, não percebe nada. As coisas estão acontecendo e ele não está vendo nada acontecer. Mas tem igreja, tem pessoas dentro da igreja que está alerta, que está na torre de vigília, que está atento e está dizendo: eu estou vendo, eu estou acompanhando, eu estou percebendo, eu sei que tempo é esse, e esse é o tempo de Deus restaurar profeta, restaurar altar, restaurar ministério, restaurar a noiva, preparar a noiva, porque aquele que há de vir virá e não tardará. E ele não vai levar quem está dormindo, ele vai levar quem está acordado, vigiando, orando, adorando. Quem pode levantar a mão para adorar? Não durmamos como os demais. Não durmamos. Aleluia. Aleluia. Há muito tempo atrás eu vi uma experiência e eu achei muito interessante aquilo, porque dizia muitas coisas. Os irmãos estavam reunidos numa manhã de ceia em uma igreja no estado do Rio de Janeiro, reunidos adorando a Deus. E quando a igreja estava adorando a Deus, os irmãos cantando e a glória de Deus manifestada na igreja, crentes dando glória, outros chorando, e de repente, inexplicadamente, começou a vir um peso sobre a igreja. Um peso começou a vir sobre a igreja, e as pessoas abaixaram a cabeça, e de repente eu vi alguns que estavam cochilando. Em vez de dar glória a Deus, estavam cochilando, tomado por uma sonolência inexplicável, como alguém que dormiu a noite inteira, chega num culto pela manhã e cochila na igreja. Não é normal isso. E aquele peso foi tomando de conta da igreja, e a igreja foi esfriando. Ninguém dava glória, os glórias desapareceram do culto, e então algo estranho estava acontecendo. Mas até então ninguém sabia, e parecia não ter explicação para o que estava acontecendo. Tão de repente, bruscamente, estava acontecendo. E de repente uma irmã da igreja, uma irmã já, uma anciã da igreja, uma mulher de joelhos calejados, vida de oração, vida com Deus, comunhão com Deus, e com uma visão espiritual aberta, o que estava acontecendo, o que estava surgindo. E aquela irmã começou a ver um personagem estranho, Satanás, começou a adentrar, e aquele demônio tão terrível, ele começou a passar entre pessoas, e na proporção que ele ia passando, é como se estendesse, apontasse para os olhos das pessoas, e elas ficassem sonolentas dentro do culto, e elas não conseguiam dar glória a Deus. E depois
espiritualmente. Ele estava falando que as nações estavam dormindo espiritualmente, desapercebida com relação ao que está acontecendo. Mas muitas vezes não é apenas Israel ou as nações, muitas vezes somos nós, crentes, na igreja. E o que a sonolência gera? A sonolência impede crente orar, impede crente orar. Perceba que muitas vezes nós estamos orando, mas não estamos orando como deveria orar. Quem reconhece isso? Estamos abaixo do nível, não estamos orando como deveria orar. Olhe para quem está do seu lado e diga: você já orou mais? Fala para ele: você já orou mais, já foi mais de oração, já se derramou mais diante de Deus, já adorou mais ao Senhor. Eu lembro de cultos na igreja há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Um culto como este, a esta hora, já tinha crente machado aqui no poder, já tinha derramado lágrima, já tinha crente sido batizado com o Espírito Santo. O que está acontecendo é crente que entra dentro da igreja, não dá glória. Você foi salvo para quê? Você foi salvo para adorar. Você foi salvo para adorar. Você foi salvo para E se você perguntar para alguns, se você desafiar alguns, eles têm argumento, eles têm resposta. E eu disse: não, pastor, aquele tempo eu dava glória, falava em língua, levantava a mão e adorava. É porque eu era menino na fé. Eu era menino na fé. Então do que adiantou ser adulto e esfriar, apagar